Bem, como já disse, meu nome é Ítalo e juntamente com o meu orientador, professor André, professor doutor André e o co-orientador, professor mestre Luiz Amorim, nós estamos desenvolvendo um trabalho sobre algoritmo genético. E a primeira etapa desse trabalho trata de pelo menos após a minha entrada nesse projeto, trata de uma experimentação de um resultado já obtido. Então aqui nós vamos estar mostrando muito mais uma parte experimental do que propriamente dedução e comprovação matemática. Então, para começar, nós precisamos saber o que é algoritmo genético. O interessante é que ele não é nem algoritmo e nem fala sobre genética. Mas vocês vão perguntar, por que isso? Aí vem a definição. Algoritmos genéticos é uma classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva, como a hereditariedade, a mutação, seleção natural e cruzamento. Então daí vem o genético, porque ele se baseia na ideia da evolução de Darwin e a questão da hereditariedade que foi dita por Mendel. Então vamos tratar agora de algumas definições. Como a gente quer otimizar funções, então a gente tem uma função que a gente chama de função objetiva, que é de ômega em R. Só que essa função, ela tem algumas restrições. Como eu disse no início, é um problema de ordem prática, então essas restrições são perfeitamente aceitas para o problema que a gente quer resolver. Primeiro, a função tem que ser positiva, exatamente pela forma que o algoritmo lida com o cálculo das probabilidades. Vocês vão ver mais na frente, a parte da seleção é exatamente o que faz a gente ter essa necessidade. Na prática, isso é muito fácil, porque a gente tem a função, a gente tem mais ou menos uma noção do espaço que ela toma. Então, se a função for negativa, basta a gente adicionar uma constante. Adicionar uma constante na função, ela vai se tornar toda positiva. Além disso, o algoritmo genético ele é um algoritmo de maximização de função. Só que a gente pode também transformar ele no algoritmo de minimização da seguinte forma. Só a gente perceber que maximizar f de x equivale maximizar menos f de x equivale a minimizar f de x. Bem, esse x aqui deveria ser maiúsculo porque nós estamos tratando de vetores, de n variáveis, não depende da quantidade de variáveis não. O espaço de busca é uma malha de pontos, ou seja, é outra restrição do algoritmo, a gente tem que trabalhar no intervalo pré-definido. Aí nós temos a definição de cromossomo, que é um ponto dessa malha. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, onde eu vou exibir uma malha e mostrar como é que a gente faz isso. Essa malha, a quantidade de pontos em cada variável tem que ser uma potência de 2. Isso porque no algoritmo genético a gente usa uma representação binária, o que faz com que as soluções que são procuradas não fujam do domínio que a gente está querendo encontrar aquela solução ótima. Então, como ela é binária, cada cromossomo possui os genes, que são os bits 0 ou 1. Aqui está um exemplo de malha. Essa malha, aqui é uma discretização do domínio, no caso. A gente pode perceber que, nesse caso, a função ela é definida no intervalo menos 2, 4. A resposta vai ser sempre N, no caso dos algoritmos. Nesse exemplo aqui, a gente quis dividir o domínio em 16 pontos. Tem que ser uma potência de 2, como eu disse. Então, a gente tem que 16 igual a 2 à quarta. Isso implica dizer que cada variável vai ser representada no cromossomo por 4 bits.
É por isso que a gente vê naqueles 3 exemplos ali do lado, nesses 3 exemplos, que ele tem 8 bits, porque são 2 variáveis, cada variável tem 4 bits. Para a gente fazer a conversão de binário novamente para os valores reais, a gente usa uma fórmula simples, que vai ser o limite inferior, nesse exemplo menos 2, mais o valor decimal de x, uma conversão direta mesmo. Uma conversão direta de binário para decimal. Vezes limite superior menos o limite inferior sobre 2 elevado ao número de bits, menos 1. Então, nessa representação, a gente vê que o menos 2 vai ser representado por 0. E o 4 representado por 1. Quando a gente converte isso aqui, vai dar 0. Elimina esse fator, a gente tem um limite inferior. Quando a gente usa o 4, isso vai dar 15. Dá 15, dividido por 15 dá 1. A gente fica com limite inferior mais limite superior menos limite inferior, que dá o limite superior. Então é assim que a gente vai discretizar a nossa função para começar a realizar os nossos trabalhos. Aqui eu vou explicar cada etapa do algoritmo genético em si. Só de ver aqui, vocês vão entender que o algoritmo genético não é um algoritmo específico. Você não pode escrever um algoritmo e dizer, esse aqui é o algoritmo genético, mas sim, ele utiliza a ideia do algoritmo genético. Então a gente cria a população inicial, e para isso eu tenho que definir a população. Então, a população vai ser um vetor onde cada um desses elementos, esses A's, é um cromossomo, que já foi definido anteriormente. Então, na população inicial, a gente vai fazer um sorteio de forma aleatória da população inicial. A gente define o tamanho da população inicial, a gente define esse N, que é o número de cromossomos que vai ter no vetor. A seleção, a gente utiliza, normalmente, existem outros métodos, mas o que a gente utilizou no nosso trabalho é um método chamado método da roleta. O método da roleta, ele vai verificar a adequabilidade de cada indivíduo, cada solução, ou seja, a probabilidade dele em relação aos outros indivíduos, para poder selecionar os melhores e excluir os resultados piores. Daqui a gente tem uma função chamada função de adequabilidade. Como é que ela é feita? Na verdade, essa função é uma probabilidade. A entrada dele é um cromossomo e a gente tem assim a nossa função objetivo, avaliada nesse cromossomo dividido. Bem, eu vou mudar aqui para cá para a gente não confundir a notação. Essa função é claramente a probabilidade, e com ela a gente consegue designar a probabilidade de que cada cromossomo tem de ser escolhido para a próxima população. Aí com ela a gente constrói esse gráfico de pizza, que é o que é chamado de roleta na linguagem de algoritmo genético. Aí a gente vê aqui
Bem, a gente vê na roleta que aqueles indivíduos que têm o maior valor aplicado à função, ele tem a maior probabilidade de estar na próxima geração. Mas aí vocês me perguntam, por que não excluir os piores resultados? Já que a gente já tem o melhor, por que a gente não exclui o resto? Porque aquele que ainda não é o melhor daquela população, ele pode ter alguma informação, ou seja, algum bit, alguma parte do código dele, que seja importante. Mas a outra parte dos bits são os que fazem a função não ficar com valor tão alto. Aí com esse método da roleta a gente escolhe uma próxima população para entrar no cruzamento. O cruzamento é representado por essa segunda imagem. Por essa segunda imagem, o que é feito? A gente tem uma probabilidade de cruzamento. E com essa probabilidade são escolhidos indivíduos que vão participar do cruzamento. Depois, agrupados 2 a 2, são feitos casais, e a gente faz aleatoriamente a escolha de um bit. Nesse exemplo aqui, o bit é o terceiro, é o bit de corte. E a gente vai inverter a segunda parte para criar os filhos. Esses filhos vão estar no lugar dos pais na próxima população. Aí vem a mutação. A mutação é muito simples. A gente tem uma probabilidade de mutação. A gente vai passar por todos os indivíduos, por todos os bits. Em cada bit a gente gera um número aleatório entre 0 e 1. Se esse número aleatório for menor do que a probabilidade de mutação, a gente inverte o bit. Se for 0, a gente inverte para 1. Se for 1, a gente inverte para 0. Por que existe o cruzamento e a mutação? A finalidade deles dois é fugir de ótimos locais. Porque o algoritmo ele pode convergir para um ótimo local, como nessa figura que nós temos aqui. Tem vários ótimos locais. Então, se a gente estiver convergindo para o ótimo local, de repente a mutação, o cruzamento pode fazer um ou outro ponto se distanciar e, eventualmente, atingir o ótimo global. E ainda tem outra etapa, que é um elitismo, e é o registro do melhor ponto encontrado até então. Aí, por que pseudo-elitismo? Porque, na realidade, isso não existe na teoria da evolução da espécie. Não existe um indivíduo que vai perpetuar para sempre. O elitismo real é aquele que você pega na população atual e escolhe o melhor. Esse é o elitismo. O pseudo-elitismo, que é o que a gente usa, que é com fins matemáticos, a fim de garantir um resultado melhor, só apenas registra o melhor ponto encontrado até o momento. Aqui a gente tem uma formalização do algoritmo em pseudocódigo, onde ele começa com gerar a população inicial. Enquanto não alcançar o critério de parada, critério de convergência ou critério de parada, a gente faz a seleção, o cruzamento, a mutação, o elitismo é opcional. O elitismo da forma que a gente colocou é opcional. Só que garante melhores resultados. E ali do lado é a representação dele em diagrama de blocos. Aí vem a pergunta sobre qual é o critério de parada. O critério de parada mais utilizado é o número de iterações. Dependendo do tempo disponível, a gente coloca um número de iterações maior ou menor, dependendo da nossa necessidade. Só que também pode ser usada a convergência. Se a gente tem uma população e essa população ela se mantém durante muito tempo, a gente pode definir, por exemplo, 100 iterações e não modificou a população, então é porque a probabilidade daquele ponto ser ótimo é muito alta. Então esse pode ser um critério de parada também para a gente sair do algoritmo. Com aquele algoritmo a gente pode perceber o quê? Aquele algoritmo é só um parênteses, aquele algoritmo é só uma iteração. Então numa iteração a gente faz a seleção, cruzamento, mutação e elitismo. O que a gente pode perceber? Que a nova população que vai para a próxima iteração só depende da população atual. E também é importante observar como existe a probabilidade de mutação e a probabilidade de cruzamento aplicadas nesse algoritmo. Então ele não é determinístico. Agora, qual é o processo que não é determinístico e que
o próximo passo só depende do atual. A gente vai ver que esse processo é aquele que obedece à propriedade markoviana, que a definição é exatamente essa: dado o estado presente, o futuro é independente do passado. Ou seja, o que nós podemos concluir? Nós podemos concluir que é perfeitamente possível modelar o algoritmo genético como cadeia de Markov, devido a essas características que ele tem. Nesse caso, a gente vai ter uma matriz que é a matriz de probabilidade de transição, que vai ser definido, vamos chamar ela de P, que vai ser seleção, cruzamento e mutação. Então, o resultado, isso multiplicado pelo ponto que a gente está, né? P minúsculo. Então, a gente vai multiplicar o ponto atual. Ele vai passar pela seleção, pelo cruzamento e mutação. Essa é a nossa matriz de probabilidade de transição. Desculpa. Aqui vem outra definição. Quando os parâmetros PM e PC, que é a probabilidade de mutação e de cruzamento, são fixos, nós temos um algoritmo homogêneo. Consequentemente, a cadeia de Markov é uma cadeia de Markov homogênea. E não homogêneo no caso contrário. No nosso estudo, o foco, o interesse é provar, na verdade já foi provado matematicamente, a gente quer trazer resultados computacionais que comprovem esse resultado matemático. Que o algoritmo genético não homogêneo traz resultados melhores do que o homogêneo. Bem, a parte matemática consiste basicamente nisso aqui, que é, para a gente provar a convergência do algoritmo, a gente tem, no caso homogêneo, verificar a periodicidade, irredutibilidade e finitude do espaço de estados. E para o caso não homogêneo, checar a ergodicidade forte. Essa parte aqui foi feita anterior à minha chegada no projeto. Tem um artigo do professor André, que eu vou colocar a referência mais na frente, que foi submetido, a gente espera que seja publicado até o próximo ano, algo do tipo, que faz toda essa prova detalhada. Aqui é um exemplo bem simples para entender de forma prática como funciona. Aqui a gente tem uma população de 3 indivíduos, 3 cromossomos. No processo de seleção, nesse caso, ele entendeu que o indivíduo verde tem uma probabilidade maior e o azul tem menor. Então, o azul sumiu dessa população e o verde criou uma cópia dele. No cruzamento, os 2 primeiros indivíduos foram selecionados para o cruzamento e o ponto de corte é o terceiro bit. Então, ele fez aquela inversão de bits ali. E na mutação, é a simples troca de bit, que é representado por aquele número 1 ali que foi trocado. O elitismo faz só registrar o que ele considera melhor. É só um exemplo só para a gente entender de forma bem prática como funciona. Bem, qual foi a nossa motivação? A motivação geral é o simples fato de que o algoritmo genético é uma função de otimização. Como é uma função de otimização, ele tem uma vasta aplicação. Qualquer problema que possa ser resumido numa função, respeitando aquelas restrições, a gente vai poder tratar com o algoritmo genético com alta probabilidade de alcançar o ótimo. Aí tem uns exemplos, só 4, mas a gente poderia listar muito mais, no setor de petróleo e gás, telecomunicação, sistemas de controle. E tem
motivação específica, que foi verificar computacionalmente os resultados demonstrados no artigo elaborado, no caso pelo meu orientador, com 2 outros professores lá da UFRN, o qual prova a convergência quase certa do algoritmo genético não homogêneo, elitista para o ótimo global. E aqui vem os principais resultados. Esses gráficos mostram as formas que nós usamos para para variar a probabilidade de mutação. O primeiro, na verdade, é do algoritmo genético homogêneo, que a probabilidade de mutação é fixa, nesse caso em 0,1. E os outros 3 são não homogêneos. A gente testou esses 3 algoritmicamente e, aparentemente, a gente ainda vai testar mais, mas aparentemente o melhor é esse último, que você começa com a probabilidade de mutação num valor médio e vai decaindo linearmente até você chegar num valor baixo, mas não atingir um valor nulo. Com essa probabilidade de mutação variando dessa forma, a gente conseguiu esses resultados que vão ser mostrados nos próximos slides. São alguns gráficos de algumas funções. Você vê que o algoritmo genético ele serve para qualquer função. Mas, no entanto, por exemplo, funções como essa, a gente não utiliza muito o algoritmo genético porque a gente pode achar o ótimo derivando, alguma coisa dessa forma. É mais em funções em que esse trabalho seria muito complicado. Essa função aqui é aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que é como esse aqui, que é uma superfície com vários ótimos. E mesmo assim, o algoritmo genético se saiu relativamente bem. A gente nota que, em relação ao homogêneo, além dele estar sempre superior, ele ainda chega no 100%, bem mais rápido do que o homogêneo. Aqui a gente tem outra função, um pouco mais complicada. Pronto, essa aqui é a função típica do algoritmo genético, onde o trabalho de você derivar ou usar outros métodos é bastante complicado. A nossa conclusão é, embora seja cedo, né, a gente precisa fazer mais experimentos, fazer mais comparações, é que já dá para se notar que o algoritmo genético não homogêneo realmente oferece melhorias em relação a encontrar o ótimo, em relação ao algoritmo genético de parâmetros fixos. Aí vem nossos objetivos futuros. Esse já é o passo atual, na verdade, que é realizar simulações comparativas entre o algoritmo genético e outros métodos heurísticos. Por exemplo, o método GRASP. Para não ficar só entre 2 algoritmos genéticos, ver se ele realmente melhora em relação aos outros. Bem, aparentemente melhora, né? O GRASP é esse de verde, o laranja é o homogêneo e o azul o não homogêneo. Mas ainda é cedo para dizer que melhora, porque nós começamos agora essa etapa de comparação com outros métodos heurísticos. Implementar esse algoritmo para fazer o controle de parâmetros em um motor de indução junto ao Departamento de Energia Elétrica da UFRN. A gente já está em contato com o Departamento de Engenharia Elétrica e o nosso projeto, nossa ideia é a seguinte: existe um motor e ele é controlado por três variáveis, a alimentação dele. Quanto mais rápido for a resposta dessas 3 variáveis, do valor, que deve ser calculado a cada momento, quanto mais rápido for essa resposta, melhor, porque economiza energia. Então, a gente quer usar o algoritmo genético, já foi usado há 10 anos atrás, outras pessoas lá na UFRN usaram o homogêneo para poder melhorar, porque antes ainda era usado o método de Newton. Foi usado o homogêneo e viu que melhorou, agora a gente quer usar o não homogêneo para ver se traz resultados melhores. E após essa parte ainda, a gente tem a ideia de usar a lógica fuzzy no controle da variação dos parâmetros. Que é exatamente pegar a lógica fuzzy para calcular qual o melhor valor de PM, não fazer só aquele decrescimento linear ou exponencial.
Bem, enfim, para fazer esses métodos, a gente usou a plataforma, que é do NetBeans. Todos os algoritmos foram implementados em C++. E o Wolfram é só uma ferramenta online, fica a dica, muito boa para achar ótimos, desenhar gráficos, enfim, várias propriedades das funções. E para encerrar, vem as referências. O livro do Michalewicz, que foi onde a gente estudou para poder tirar a base, o conhecimento do que é o algoritmo genético, isso no início do projeto, há um ano atrás. Esse segundo é uma dissertação de uma pessoa que participou com a gente durante um tempo, em que ele modela o algoritmo genético, e a gente usa bastante informação dessa dissertação para poder fazer o nosso algoritmo. O terceiro é o artigo, ao qual eu me referi, do professor André, que foi submetido já há algum tempo, em que ele modela o algoritmo genético por cadeia de Markov, e que ele comprova que o algoritmo genético não homogêneo elitista converge com probabilidade quase 1 para o ótimo global. E esse último é o do Rudolph, que nos ajudou também em alguns conceitos, principalmente naquele pseudo-elitismo, é ele que sugere nesse livro. Quem quiser entender melhor como funciona aquele pseudo-elitismo pode olhar ali. É isso.